Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer algumas desmontarias, algumas montarias aqui e passear como a gente vem passeando nesse estilo. A gente vai ver como as nossas palmas, né, os nossos instrumentos orgânicos organizam mais um lado da convivência, e nessa organização a gente vai ver e vai fazer uns tricores, né, uns traçados paralelos em relação às nossas receitas, tanto de vestir as alimentações quanto de predefinir os enlaços que vamos nos enturmar, né, entraumar, servir-se lá para ser mais um elo, né, nessa cognição dessas organizações. E aí, para isso, a gente vai entrar um pouco mais a fundo do que as nossas relações assumem, né, em sociedade. E para isso a gente vai usar algumas ferramentas, principalmente a assemelhação. Então vamos lá, eu já vou traçar com vocês aqui um pouco dessa experiência, né? E aí, essa é a solução que tira o pesado do mundo, né? E aí, por que eu troquei o pecado e coloquei o pesado, né? Porque o pesado, de certa maneira, dependendo desse pesado, ele se torna o pecado de alguém. E aí a gente no fundo a gente vai chegar nesse pecado. E aí a gente também vai chegar nas relações das soluções, né? Desse essa ou esse, né? Ou essa ou esse, né? Então a gente tem o amortecedor de todos nós. E aí a gente vai agora ver que amortecedor é esse. Bom, o amortecedor de todos nós. Basicamente, esse é o nosso amortecimento, essa é a receita que tira o nosso pesado do mundo. E aí, dependendo do recheio, da forma como que ela prescreve a sentença, e como a gente lida com ela, né? Como que a gente faz as relações com essa solução, a gente convida esse amortecimento para tirar o pecado das nossas vidas, né? Bom, e aí o que eu quero dizer com isso, né? Essa é a solução que tira o pecado do mundo. Seria esse o Jesus? Então, agora a gente vai assumir as relações, né? Vamos assumir as relações. O pão, ele é uma receita que é preparada por ingredientes e que é exigido uma proporção, né? E dentro dessas proporções a gente tem os modos de preparar a união
a união desses ingredientes, dessas proporções desses ingredientes. E aí isso tudo vai assumindo uma escada, né? Ó. Barra esse. Então a gente tem a receita. E aí na receita a gente tem os ingredientes, e dos ingredientes a gente tem as proporções desses ingredientes, né? E isso tudo vai validando essa descarga matemática, né? Dessa relação com o preparo do pão, né? Esse aqui até o pão. A gente coloca o preparo, que se a gente viu que o pão é um amortecedor, então a gente tem a receita pelos ingredientes, os ingredientes pelas proporção pelo modo de preparo dessas proporções. Do modo de preparo a gente vai ter e a gente pode colocar o forno, né? O forno, o assar, né? E aí para o assar a gente tem um conjunto, ó, temperatura, forma e tal. Temperatura e forma. E depois de assar a gente tem o tempo de espera. E assim sucessivamente, né, na receita. E aí até para comer ou servir, a gente tem as várias formas, né? Para servir a gente tem os horários, formas convencionais, né? E aí isso tudo vai solenamente edificando um tratado com a vida, né? E gerando um elo de expediente para com essa expressão, e isso vai virando o famoso tradicional, né? Esse elo de expressão. E que há muito nos convence, nos amortece entre nós, nas nossas digestões. Principalmente as digestões relacionadas às estratégias sociais que vêm do pão do preparo e do servir, né? Do servir esse pão. Bom, e aí nessa questão a gente tem o espasmo e a cola. O que seria o espasmo e a cola? A história fingindo a cortura da razão local, né? Que seria uma costura, mas é uma corte, um curto da cultura que dá razão é divisão para o local. E aí a gente não viu que a divisão ela vem dos processos, né? Como numa fábrica a gente não divide os processos. E a mesma sentença, para colar essa divisão, a gente tem que chegar num fim comum que relacione essas divisões, essas razões. E o fim comum a gente viu aqui, ó, é o tradicional, é o famoso receita. Bom, chegando a isso, a gente tem
conhecimento. Vamos pôr o conhecimento. Agora vamos para a navegação. A gente tem o ser humano. Né? Nós temos o ser humano e o conhecimento do ser humano que se relaciona com a natureza. Então a gente tem o ser humano e a relação do ser humano com a natureza. Desde há muito tempo atrás. Vamos ver uma imagem legal. Revolução. E aí nessas relações com a natureza, a gente encontra o ser humano fazendo suas inscrições, escrevendo na natureza, e dessa escritura e das consolidações dela, dessa revisitação, a gente vai encontrando o aprimoramento humano de realizar esses trabalhos com a natureza. E isso vai amortecendo cada vez mais, né? Vai gerando receitas, né? Como a gente estava falando aqui, ó, o amortecedor entre nós. Isso aqui vai gerando as receitas, o preparo e o servir. E as tradições, né? As tradições de frequentar certos ambientes, né? Para poder cada vez ser mais eficiente e ter resultados melhores, né? Acessar durante muito mais tempo, né? Se relacionar por muito mais tempo. E tudo isso modifica o ser humano, né? Eu vou mostrar uma outra imagem. E não só o ser humano, mas a ambição do ser humano frente às matérias, né? Então você tem um milho, e para um milho a gente tem, por exemplo, a gente tem vários subprodutos de milho. E no próprio milho a gente tem várias relações, né? Que ele nos serve como de aprimoramento. Quer ver? Esses derivados comerciais. Vou ver se eu... A gente tem várias receitas para o milho, vários tipos de cultuar o milho. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A industrialização do milho. Vamos ver se a gente acha. Não é isso não. Matérias-primas. Não, do milho. Não tô conseguindo pegar um nome certo. Porque, ó, cosméticos, vamos ver se já sei o que eu vou procurar. Produtos derivados do milho. Não tô achando. Bom, o que eu quero dizer é que essa cadeia produtiva, né, da relação do homem com a natureza
trouxe a ele muito aguçamento, muita força de vontade. E esse elo foi ficando cada vez mais forte, né? Essa integração para com os produtos dessa natureza e todos os produtos da natureza, né? Dessa relação, ó, o homem, aí natureza, e aí os produtos dessa relação, né? São os filhos dessa relação do homem com a natureza. E aí são os produtos. E esses produtos a gente tem que, em um ciclo, eles são para com essa relação. Então, os produtos são para amortecer essa relação do homem com a natureza, que é perpétua. E que cola, né? Que cola frente aos espasmos. Porque o que seria os espasmos? Espasmos seria isso aqui, ó. Não, vamos um pouquinho. Espasmos são contrações involuntárias. E essas contrações involuntárias, elas estão elas são permanentes. Vamos ver aqui se eu coloco aqui. Contrações involuntárias. E para lutar contra essas contrações involuntárias que estão o tempo todo ocorrendo na natureza, o homem cria um expediente. E esse expediente do ser humano é o seu trabalho, né? E o trabalho, ele vai digitar no homem, né? O trabalho, né? Essa relação com a natureza vai digitando no homem a sua história de amor com a natureza. E ela vai endossando e ensinando esse homem a se administrar para poder fazer história com outro ser humano. E aí é que está a verdadeira educação, né? Esse espelho da vida. E aí todas essas relações vão construindo a partir dessa história e das verdadeiras histórias que os nossos antepassados viveram, formas de sermos muito mais eficientes. Que aí a gente chega na Revolução Industrial. Porém, essa Revolução Industrial, ela foi muito mais acelerada. E aí os desafios até hoje nos percorrem a poder criar uma relação muito tão boa e tão amável quanto a relação que o homem tem com a natureza. Então a gente está tentando fazer as máquinas, né, serem a nossa natureza, até que nós nos desenganamos sobre isso e criamos uma proporção correta, que a gente vai chegar aqui, ó. Essa proporção correta, ela vai virar um julgamento. Por que a gente vai levar a julgamento essa proporção correta? Porque que o juiz, né? O juiz vai fazer o Tribunal de Contas a partir do trabalho e das relações que você expede em você. E elas são visíveis, caros irmãos e irmãs. Por que elas são visíveis? Por causa desse instrumento aqui, ó. Esse protagonista aqui, ó.
Não esse por si só, mas esse. E por que vocês devem estar se perguntando? Pelo mesmo motivo desse, ó. Pelo mesmo. Não. Pelo mesmo motivo desse. Certo? E pelo mesmo motivo desse também. E aí por quê? Porque todos esses vão chamar a atenção. E aí essa chama de atenção frente a decodificação que ele vai encarregar no ser, essa contração involuntária, até que não se torne involuntário, essas contrações o ser vai ter que ser em função desse acontecimento, dessa involuntariedade. E ele sendo isso, é ele operando. É ele cirurgindo e buscando o entendimento desse rugir. E aí esse urgir em ser humano é a energia passando a falar. Mas antes eu queria mostrar esse a 7 palmos de cola ação, né? Então a gente entrou com essa daqui, ó, né? Espasmo e a cola. Porque os espasmos são contrações involuntárias. E até que elas se tornem voluntárias, precisa de muito trabalho e muitas ferramentas. Muitas relações com a natureza, né? E esse é o expediente. E aí as 7 palmos de colação, advertensão, é porque a atenção, ela adverte em nós a partir da nossa construção que a gente tem. Por exemplo, nós temos não, aqui, ó. Quer ver? A gente tem sensibilidade. Nós temos a sensibilidade a nosso favor, né? Conseguimos praticar essa sensibilidade. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, capacidade, sensibilidade, capacidade de perceber sensações físicas, tendências naturais. Atenção é uma sensação física. Então, ó, sistema sensitivo. E aí o sistema sensorial, ele está atrelado às sensações, né? Essas sensações. E a cognição, a instrução dessas sensações, ela passa por plexos nervosos que estão alojados, né, na medula. E toda essa medula e todo esse aporte, né, de medula e de relação sensorial com a transdução desses sinais para o organismo, para o organismo conseguir cooperar com esses espasmos. Esses espasmos, eles vão ser a sentença. E a sentença, ela não é preparada de uma hora para outra, ela não vem servida. Ela precisa ser preparada, ela precisa de passar por um tribunal. E o juiz, esse ser que está representando o nosso subconsciente, esse aracnídeo
que vai tecendo a história, enaltecendo a história a partir de todos esses representantes, né? O escrivão, os jurados, as testemunhas, o réu, ele vai cozinhando, né? E aí nessa cozinha, a receita vai sendo preparada e descrita conforme os investimentos de ambos os lados. De ambos os lados. E olha só os lados por qual enaltece os nossos representantes, os nossos embasadores desse juízo. Os sistemas sensoriais. Os sistemas sensoriais que ajudam o juiz, o nosso cerebelar, o nosso aracnídeo interno, a tecer melhores escolhas, a se enaltecer, a fazer melhores julgamentos. E esse trabalho de cooperar é o mesmo trabalho do pão para conosco, para com esse amortecedor. É o mesmo trabalho de buscar a solução em uma equação, dominar os operadores lógicos. E os operadores lógicos, eles partem de uma receita, né, de um caminho para um fim. Então a gente sempre tem um caminho para um fim, beleza. E aí a gente tem um crime para uma sentença, e a partir disso a gente tem o juiz, e é o juiz que ele é o juiz que dá a sentença, né? É o juiz que faz isso aqui, ó. Ele que vai falar qual que é a contração involuntária que você em vida vai buscar adaptação. É o ambiente, né? O trabalho com o cérebro e essa e essa decomposição elétrica na fisiologia interna dos disparos orgânicos, né? Da semilarização com as conduções das descargas elétricas, vão sendo aperfeiçoadas, como a revolução industrial aperfeiçoou a relação do homem com a natureza, como uma estação de trabalho foi aperfeiçoada com o homem para melhor eficiência, para ele melhor ter a eficiência. E aqui a gente tem essas construções, as cozinhas, né, os preparos, os tribunais dos lares, aonde a receita final, os espasmos finais vão ser batidos pelo juiz. E aí você deve estar se perguntando, que maionese é essa? Que maionese doida é essa? Bom, então para todos os jogos a gente tem as pessoas que vão julgar se o jogo está certo ou errado. E para todas as relações nossas, a gente tem formas de expedir em si o julgamento, né? E esse julgamento que a gente faz com nós mesmos, ele parte da fisiologia, da sensação, da resposta sensorial e da resistência que a gente vai adquirindo. E a esses 7 palmos de colação da advertensão está em relação ao controle sensitivo dessas operações. A entrada de qualquer órgão, eu trouxe aqui o boliche, né, que é um esporte que
ele tende a sobre a aplicação de uma força, buscar a partir de um meio acertar o maior número de pinos possíveis, né? E aí a gente tem o vetor, a gente tem a condução e tal, e aí a gente tem os pinos. Só que e se a gente transformar esses pinos em a funcionabilidade em um órgão, a eficiência de funcionar um órgão representado pelo sistema? E aí, se a gente representar essa palma aqui, ó, como a princípio, a nossa contração involuntária, a nossa busca por voluntariedade, porque a princípio a gente está involuntário. E aí esse X ele vai sendo juntado, né? Você tem um xzinho aqui, ó, para esse começo de expediente. E aí, se você faz esse trabalho uma vez, né, você tem esse percurso uma vez, e esse percurso que você tem, ele tá assim. Se você fizer outro percurso, você divide esse pela metade e faz assim, ó, no seu organismo. E aí você tem mais razão sensitiva para isso, né? Isso é viver, pessoal. Isso é fazer contagem de vida. E assim sucessivamente, né? Para essa corda, a gente pode fazer muitas mesmo. E cada conta ela vai fazendo essa compreensão, e aí você vai somando esse trabalho, né, de molar, e aí você vai se desamolando, e o desamolar vai ser razões de gerenciar e se controlar frente a essas atividades. E assim como a palma é um reagente de defractar a ondulação, digitando a desconcordância pelo sentido endossante de graduar o som, em reafirmar o som pela descalada ritmificada da expressão de ponta quente ou aguda, a razão, né? A razão disso em arcos no vaso, ele em se reagir a se derrubado, de parecer o hino da reação passagem. Você deve estar se perguntando por quê? Porque essa passagem ela tem os seus limites, né? E o que deslimitifica ela é a condução de ondas, né? São essas ondas. E como elas vão fazer essas sensações derrubarem os pinos. E os pinos eles podem ser derrubados de várias formas. E esses pinos representam a resultante sensitiva, a invasão da sensação, que busca a partir do diferencial, né, que vai ser essa contração involuntária, ela vai buscar a voluntariedade. E quando a gente faz alguma coisa voluntário, a gente faz porque a gente tem fome dela. E a maior parte das vezes a gente está procurando o amortecedor de todos nós, que é sanar essa fome. Mas como fazer, como controlar melhor essa fome dessas sensações, né, dessas descargas, né?
E como a gente tem vários porquês sendo essa onda, né? Em várias direções possíveis, né? E aí o boliche, né, que a gente está representando como boliche, ou a sentença, ou o apito, né, do técnico, ele vai mandar para nós, ele vai sempre jogar na nossa pista de cognição sensitiva um pulso. E se a gente conseguir controlar esse pulso, né, que vai ser mandado para nós, a gente vai sempre melhorar nosso resultante para com esses pinos. E aí a gente vai conseguir derrubar um maior número de pinos. E a gente controlando esses pinos fazendo a lembrança desses pinos e trazendo esses pinos ao pino que. A opinião ao pino que o nosso juiz, né, o nosso sentenciador, o nosso cerebelador, as nossas reações somáticas vão dissomar na distributiva elétrica. E para fazer essas recombinações de pino, né, fazer essas operações, a gente tem que fazer sinapses. A gente tem que fazer o reconhecimento dessas repetições. Ó. Se eu repito, eu consigo fazer o entendimento dessa integração dessas ondas. E nesse entendimento eu consigo gerenciar melhor o conhecimento das reações sensitivas que elas descarregam em mim. E aí eu acabo fazendo uma coleção desses sinos, né? Dessas entradas. E aí a gente vai ver o que é entrada. Ó, eu fiz uma janela com E. E a entrada, ela não é só entrar por um organismo, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó, com essa imagem. Não, vou fazer com tudo. Não. Aqui, ó. E o que é uma entrada, né? Uma entrada, ela não vai ser só isso aqui, ó. Uma entrada, ela não vai controlar só a passagem. Ela de forma inteligente, ela vai reagir a essa passagem a partir de relações da intimidificação. E a intimidificação, para nós, dessas passagens é fazer reconhecimento, pré-anteceder a descarga que vai passar. E com isso a gente faz só molecularmente, só fazendo ordenada sináptica. E para fazer a ordenação sináptica, bom, eu tenho que... Essa aqui é uma passagem, né? E aí eu tenho uma descarga. Essa descarga ela vai fazer a entrada nessa passagem.
Então, se eu vou fazer a entrada dessa descarga, vou descarregar algo nessa passagem, eu posso colocar um parâmetro nessa passagem que vai determinar como, o quanto e o tamanho, né? Se eu vou querer que isso aqui passa mais fino, passa mais grosso, e assim sucessivamente. Então, a entrada ela pode ficar forte o suficiente para poder fazer a determinação. Ó, isso aqui vai passar por aqui somente se fizer do jeito que eu consigo fazer com que passe. Beleza. E isso aqui, a energia, ela começa a falar por si só. E a fala, e a nossa fala, ela é condicionada pelo alfabeto. E o alfabeto, ele é a tentativa imaterial de materializar a matéria a partir da decodificação das descargas de ondas mecânicas. Porque se a gente consegue fazer um roteiro para descarga mecânica, né? Se eu consigo enquadrar a descarga mecânica, como? Assim, ó, eu tenho a descarga mecânica, o míssil, né? A minha missão mecânica, né? A descarga mecânica tá vindo, e essa aqui é uma das minhas entradas sensoriais. E a gente acabou de falar que nas entradas sensoriais, vou trazer mais para perto. Nessas entradas sensoriais eu posso fazer com que elas criem parâmetros de entrada. Parâmetros de entrada. O que geralmente entra são ondas, mas essas ondas elas são a partir da nossa orquestração em relação com a vida. São trabalhadas por plexos sensoriais, e esses plexos sensoriais são trabalhados a partir da uniformatização, que são gavetas subconscientes, né? Vamos pegar aqui uma alfa. E aqui, ó. Essas gavetas subconscientes armazenam elementos semelhantes que fazem correspondência, né, fisiológica, de arcos, e de dimensionar esses arcos, né, buscando a familiaridade com eles, com essa sentença que a gente tem, a sentença de ser banhado pelo alfabeto, né? O alfabeto é uma dessas soluções, né? Uma dessas soluções que tira o peso do mundo. É como se fosse isso, é uma dessas soluções, uma dessas receitas. E ao lidar com esse alfabeto, a gente consegue desespasmar ele nas nossas reações orgânicas. O desespasmo desse alfabeto e desse reconhecimento faz com que a gente consiga se instruir melhor para esses agrupamentos, né? E jogar reagentes para fazer o controle, a destrução reativa. E essa destrução reativa é a capacitância e a modulação dessas palavras, dessas letras. Essas letras, elas vão dar nós. O que é dar nós? Né? Donos, elas vão se unir, fazer integração, fazer essa cola. E essa cola, gerando muita união, colando muito dessa, vai gerar o que a gente chama de calo na presilha. O calo na presilha
vai ser você colar tanto, se relacionar tanto com algo, que o seu organismo fisiologicamente ele vai pré-datar a pré-cognição muito mais rápido, né? Então ele vai se preparar para receber algo muito mais rápido. Ele vai fazer esses substratos, esses parâmetros muito mais rápido. Ele vai se organizar para receber essas sentenças muito mais rápido. E a gente no último vídeo a gente falou que todas as relações elas geram apenas uma dessas, uma letra. Por quê? Vou mostrar para vocês. Por causa da coação fisiológica que a gente faz na digestão. A gente caga uma bosta só, né? A gente ingere um tantão de comida, mas todas elas viram tudo que a gente põe no organismo, né? A gente ingere isso, na decomposição vira um só. Então, por mais que a gente repita e derrame vários pinos, a gente tem uma quantidade de pinos certas, e dessas quantidades de pinos certas, a forma com que a bola acerta, né, ou a onda chega, ela vai gerar o X residente, e cada vez mais residente, mais resistência, esse resistência e reconhecimento dessa organização sensitiva vai acontecer. Isso vai fazer o espasmo, e esse é o espasmo e essa cola. O juiz ele faz o juiz ele vai fazer a contração involuntária, né? Ele vai digitar e aí o nosso organismo ele vai buscar a voluntariedade. E quando ele consegue a voluntariedade, ele tá no espasmos, né? Ele consegue sair do espasmo, ser livre, né? Ser livre para poder frequentar. E é assim que o nosso corpo se faz a organização vetorial das descargas elétricas que a gente comprimenta diariamente. Isso aqui é comprimentar uma descarga elétrica. É você ter muitas variações dessa descarga para controlar essa descarga maior. E aí nesse controle dessa descarga maior e fazendo a redução dela para ela estar com todas as demais na reação e se reativar. E assim é com tudo, ó. A gente tem no quadrado da teimosia dispersiva validando, a gente tem, né, do alfabeto, a gente tem do todo para comum. E a sensação é assim, ó. Aqui a gente tem uma porção de sensações, né, de várias sensações. Aí eu li, sei lá, umas 100 palavras e tal. 200, sei lá. Eu estudei 10 horas, eu toquei várias músicas, eu fiz um monte de coisa. Aí tudo isso tá aqui, ó. Fazendo destaque aqui, ó. No organismo, isso aqui vai chegar, ó. Opa. Deixa eu fazer um agrupamento, ó. Isso aqui vai chegar no organismo e vai fazer o seguinte, ó. Posso entrar? E aí aqui, ó. A partir do momento que você consegue no seu organismo fazer entradas mais complexas por causa da reiteração, você consegue assumir entradas diferenciais para essas descargas nervosas e controlar os vasos espasmos também. E aqui, ó, tá chegando, e de tudo que tá chegando, de todas as descargas ambientes e tal, tá chegando e
faz uma porta. Nessa porta ele para, e aí dependendo do comprimento, de como ele tá, vai entrar, e quando entra, né, ele digita, ele solta essa molécula aqui, ó, esse D. Esse D vai, e aí isso aqui volta, né? Então esse é o quadrado das reações. É assim que o organismo organiza e se pré-prepara. Esse aqui é o pré-preparo. As janelas. E essas janelas, elas conseguem fazer contrações diferenciais para esse expediente, dependendo do órgão. Por reagente obstrutivo, só por causa desse reagente aqui, ó, dessas relações com o mundo, essa obstrução, né, e a persistência do organismo para obstruir ele, para digerir ele, traciona-se calo de juízo, porque o juízo ele vai sentenciar, e o juízo é o resultado, né? É a operação de disseminar a verdade fisiológica entre esse complexo de entrada, né, do que você está ingerindo e está ficando, né, no resíduo de você, a partir do calo. E aí o calo ele é essa adaptação celular, molecular. Abrimos as vagas para recorrência, né? Se sim, recorre em você fazer essas repetições, insistir, né, nessa série. Para recorrência entre os nós dos nós, que seríamos se sermos, e sendo somos os sons, somados por reagir na gravação das reações disso. Então os sons, esses vasos espasmos e esse controle, a busca pelo controle voluntário, vai sendo a partir das relações com os instrumentos sendo adhesionada. Vai criando reação de obstrução. E o caminho de uma imagem em seus planos infinitos de temperar aí, ficar uma porcindo disso, né? Uma parcela disso. Esse quadrado que a partir de um trabalho de organização gera imagens e diferenciais dessas imagens, né? Se eu pegar, por exemplo, pegar isso aqui, ó, fazer isso aqui, tentar mais fácil aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo renderizar esse quadro. Eu renderizando esse quadro, eu consigo modular a proporção que ele vai fechar em mim, ele vai se portar em mim. E isso é o controle dessas descargas. E essas aqui, ó, são portas, são portais
para as descargas sinápticas. E as descargas sinápticas são as palmas que a gente recebe, são os martelos, os apitos, que exigem de nós atenção potencial. São palavras e os diferenciais de palavras que inauguram e admitem imagens, né? Para eu descrever essa imagem aqui, eu uso várias variações dessas performances desses reagentes aqui, para escutar um surro desse e de escutar esse surro me conseguir me voluntariar a esse surro, eu preciso de frequentar muito esse surro, né? E ele parece até como uma bomba, né? Para mim receber muitas palmas, né? Eu preciso fazer essa adaptação no organismo, porque senão o meu organismo ele vai achar que isso é algo ruim ou isso é algo bom, e aí, ao invés de se organizar para fazer a recepção disso e não desenvolver uma coisa involuntária que vai causar um dano, não é isso aqui não. Aqui. Para todos esses a gente tem discernimentos, né? Discernimentos que vão conseguir construir na estrutura do nosso ser um potencial, que foi falado aqui, ó. O potencial é isso aqui, ó. É você bater tanto que dessa lapidação você consegue encapsulá-la, a encapsulação. E aí, a partir de muito encapsular, olha só, aqui, ó, a gente tem a imagem, né, de uma energia que continua, mesmo distante, continua sentindo. E aí, assim sucessivamente, ó. É assim que o organismo ele vai criando mais sensibilidade para alguma coisa do que para outra. A repetibilidade e a trajetória. E aí, nesse potencial, para cada elemento, para cada sentença, para cada sentimento desse que entra, para cada envolvimento, para cada reação que vai fazer, para cada letra, para cada imagem que a gente tem um grupo de refinar. E esse grupo de refinar, ele realiza de forma matemática e expressiva. Então, da mesma forma que eu posso receber várias sentenças, o martelo ele pode bater aqui de várias formas. Da mesma forma que um alfabeto ele consegue digitar, sei lá, milhares, sei lá quantas palavras, né, a gente pode ter no dicionário, é a expressão desse martelo da sentença. Da mesma forma que uma cozinha pode trabalhar com diversas receitas, diversos materiais, tudo isso vai sendo conhecido
e transmitido aos nossos descendentes. E o brasão, ele é o brasão, ele é a representação não é organizada, é uma representação organizada que imageticamente instrui em nós a força, é o mérito de fazer muito essa atividade, ó. É o mérito de você fazer muita encapsulação, que você já consegue fazer isso aqui, ó, um brasão, sabe? Um brasão. Fazer operação de expoentes defractais que lançam reagentes, né? Olha só como é que é. Eles lançam reagentes. E aí, quanto mais fractal que você tem, mais você consegue barrar. Opa. Vamos barrar, vamos colocar esse aqui agora. E aí, lança outro. E aí você vai conseguindo controlar, ó. Fazer o controle, ó. Opa, fez isso aqui. E aí você vai fazendo essa modulação. E isso aqui, ó, vai se integrando às suas entradas. E aí os vasos espasmos vai ganhando cola e a história infringindo. O que infringia da história, você vai cortando, vai encurtando. Cadê? Vai cortando e vai colocando em lugares estratégicos. Essas perguntas que antes te abalaram agora conseguem te fazer com que você faça lances mais com mais eficiências de derrubarem mais pinos. E a sua resistência a essa repetibilidade, a esses invasores, né? A essas energias que invadem, fiquem mais rápido, mais fortes. Tá aqui? Será? Não. E isso vai gerando a voluntariedade. Beleza. E aí o brasão, ela é a representação desse quadro, ó. Você consegue ver que é uma entrada, mas cheio de parâmetros. Os parâmetros são essas curvas mais complexas, tal. E isso tudo para evitar a labilidade, principalmente a labilidade emocional. Que é a ausência de estabilidade. Uma vez que você repete muito uma coisa, faz muito uma receita, você adquire estabilidade, confiança com ela. Por quê? Porque para nós, para essas passagens, tudo são labirintos. Porque a gente tem uma coisa que a gente tem, ó. No nosso cérebro, isso aqui, ó. No nosso cérebro, onde a gente cria um circuito complexo para poder fazer todas essas menções ao ambiente e essas descargas, que a gente vai se relacionando a elas a partir da educação que a gente cria com elas. A gente tem o cerebelo, né? E esse cerebelo,
ele cuida muito da nossa parte de motora, a motricidade. E nessa motricidade, para ela gerenciar essa motricidade, é como um labirinto. A gente tem para como um labirinto. Então, nesse labirinto, né? Nesse labirinto, a gente tem a passagem. Quer ver? Não é isso. Fora. Não, aqui, ó, nós temos passagens. E ó, o labirinto é a região que para nós o labirinto é isso aqui, ó. É você pegar uma passagem e a partir da passagem fazer um redimensionamento dela para com que ela ganhe parâmetros cada vez mais com razões melhores. Então, se eu quero frear uma energia X grande, quanto mais parâmetros desse, eu consigo frear. Então, quanto mais eu repito, faço essas repetições para as ondas, mais os meus músculos adquirem formas assim, sinapticamente falando, com padrões assim. Então não importa, uma descarga que entrar, ela só vai conseguir passar e fazer uma reação se ela conseguir passar por todas essas orientações. Então isso aqui é um freio muito maior, né? Esse freio, esse labirinto. E é a partir de freios assim que a energia que descarrega em nós, da nossa mente, consegue cada vez a partir desses planos frequentar mais a vida e ter relações mais eficientes, né? Labirintos são conhecimentos, são células que fazem conhecimento a partir da energia que frequentemente faz passagem diferencial nela. E essa é um dos conhecimentos, né? E a jurisdição ela permite, né? Permite permite fazer esses testes, dá essa capacidade, competência ou capacidade para fazer algo. E dentro da estabilidade de uma formação, né, a gente não tem os profissionais e tal. A jurisdição ela permite saber se alguém a sentença de alguém, se ele é competente ou não, se ele pode vestir ou não a roupa, né? E jurisdição é mais ou menos o quanto disso aqui a pessoa tem, de elementos assim, de X das questões. Porque se você faz muita questão, você tem muito X. E se você tem muitos X, você consegue, dentro de uma questão grande, que você tem que fazer as mesmas coisas, você ter paciência para se mobilizar para poder, aos poucos, fazendo questões, a desquestão, o desquestionamento. E o desquestionamento é isso aqui, ó. É a habilidade de fazer a modulação das ondas, né? Se equilibrar frente a elas e resistir a essas invasões. Que ó,
A competência ela sempre vai você sempre vai fazer labirintos perguntando os porquês, ó. Desadmitindo os porquês, ó. Pôr um parâmetro aqui, um parâmetro aqui. E aí os porquês, você derrubando os porquês, você tem as passagens, né? E aí pelas passagens você tem você vai ganhando territorialidade, investidura, indeclinabilidade, indelegabilidade, inafastabilidade, juiz natural e elementos. E quanto mais sentenças, né, você vai aprendendo a sentir, a lidar com elas, mais apto e mais palmas você vai receber por portar e desse potencial dessas questões se adhesionar. E o adhesionamento é isso aqui, ó. Você dentro de janelas, dentro de condições, fazer funções que vão solucionar, vão fazer soluções e vão permitir cada vez que o adhesionamento entre para você e se torne voluntário. Isso é energia passando a falar em você. Isso é a solução que tira o pesado do mundo, né? Isso são amortecedores que a gente vai construindo, né, nas nossas receitas de espasmo e acola. Espasmo acolar. Uma última coisa que eu quero deixar para vocês aqui. O que era mesmo? E aí, é isso aqui, ó. Lembrei. Então, nessa rotina do coração bater frente aos espasmos diferenciais que as ondas fazem a ele, e ele vai adquirindo labirintos de reconhecimento frente às mensagens que lhes chegam, mensagens cardíacas, a gente no coração a gente tem coronárias, mas não só no coração, ó. A gente precisa de vasos, o coração ele bate, ele precisa de nutrientes para poder continuar se envolvendo a partir da oxigenação, né, dos metabólitos celulares que o coração exige. E são vasos de calibres muito pequenos, né? A gente tem as coronárias, são arteríolas. E todas essas arteríolas, elas têm receptores. Receptores são esses Ds virados, né? Ds com a pás viradas. Receptores são pás viradas. Então vamos ver aqui, ó. Vasos de calibres diferentes. Então nessa de calibrar os vasos com vários diferenciais, né, e fazer esse reconhecimento, principalmente dos receptores desses vasos, a gente foi inteligenciando as relações fisiológicas e elas admitem isso aqui para nós, ó. Calibres e entradas, né? Cofatorização diferencial para a engrenagem que chega, né? O fluido orgânico que chega, esse D, né? Essa descarga que chega e como ela chega, né? A fractal, a forma com que ela
frequenta e isso aqui vai criando a partir das entradas e gerências dessas entradas um diferencial para conseguir se tornar cada vez mais voluntário a isso que chega e fornece vida, né? Alimento, circulação, funcionamento, reativação. Dentro disso, os controles orgânicos, né? A gente tem para cada órgão uma presilha que preside, né? É como um presídio. A gente tem os criminosos, os fluidos que ficam por lá. Em cada órgão a gente tem as presilhas. E as presilhas são as entradas. As entradas que conseguem, dependendo do elemento que está chegando, fazer assim, né? E assim. E isso tudo faz diferencial no fluido que chega e de como ele entra, né? Se o negócio está entrando assim, né? Beleza. Agora se tá assim, ó. Se tá assim e esse negócio tá entrando aqui assim, a força que isso aqui vai bater nisso aqui, ó, vai gerar uma coisa, uma exigência muito forte. Olha só o que ela vai fazer com isso. A diferencial de onda, né? Conseguem ver isso? Isso lesiona. E aí essa lesão, né? Isso vai lesionando, vai disruptuando isso aqui, ó. E vai diferenciando isso aqui. Isso aqui, esse vaso, ele vai descontando ao organismo, né? Ele conta ao organismo que isso aqui não é bom fazer. Então ele descarrega que isso não é bom fazer. E desses danos, a descarga vai dando nós, vai se recuperando. E nesse calo de ficar calado, né? Das lesões e ter que fazer a reconstrução, ele vai ganhando mais aporte, porém ele ainda continua admitindo que aquilo não é bom. E aí em terreno os mortos, os enterrados vão dando para nós o sinal de que teoricamente no organismo, para esse fluido, para essa passagem, não vale a pena, porque ele lesiona e olha só, gasta muita energia fazendo isso. Até que chegue alguém, um Salvador, um Jesus, uma receita que faz com que consegue fazer com que o corpo chegue ao estado, a partir de uma receita que considere isso bom. E aí o que o Jesus faz? Ele, a partir de várias divisões, né? Ele constrói importância para poder gerenciar. A partir de muitas divisões, ó, ele consegue gerenciar. Então, esse é o ensinamento, ó. X da questão de instrução reativa. Você vai dividindo para poder conquistar. E aí você conquista, aí chega outro, aí às vezes chega outro maior ainda. Aí só que tem muito mais a coisa, aí você vai, ó. Aí você vai se tornando fortão. Aí esse chega aqui, ele, opa, nem vou. Tô correndo, tem muito mais que eu. Sabe? E é assim que vai funcionando. E essa é a teoria. E remando a nome de Augusto Sarmento, porque existem vários nomes que são complexos para nós. Só que a partir das rimas e dessas formas de digestão, a gente sabe que a gente não precisa ter nome, ter medo, né? O nome, ele é a união desses ingredientes que a gente está cada vez se inteligenciando para poder, a partir da arquitetura, dessa arquitetura,
de acessos à matéria no imaterial, a gente consiga fazer os convencimentos e os diálogos, né? As relações, estabelecer relações e cada vez mais fazer essas operações. E essas operações são a descompreensão adotada pela relação, né? Essas relações e as suas exigências habituais, né? Suas exigências habituais, né? Que fazem o calo, a dor, né? E atar dor, né? Atar a dor da vista. Uma vez que se é bem na vista a redefinição que a relação expedida a exercício proficiona. O ofício ficionador do calo, uma estratégia X que permite digerir e diferir a sentença, né? Isso é isso aqui, pessoal, que a gente fez. É a receita e a multiplicação. E ao sinal de multiplicação. Legal, né? E esse sinal de multiplicação, ele também é um sinal de fissão, sabe? A provar disso, municiamos os vestígios e lhe damos aos uniformes a sentença de se revelarem profissionais, né? Isso é o famoso descascar legumes e frutas, né? Você repete tanto que você acaba conseguindo uns descascos melhores. Municiamos os vestígios e lhe damos aos uniformes a sentença, né, de se revelarem profissionais. Agora você está apto para ser um descascador, né? Rimando o nome de algo Sarmento. E aí, é basicamente isso que eu ia apresentar para vocês hoje. Fazer essa relação das receitas com a cozinha, né? Só que essa cozinha aqui é uma outra operação de cozinha. E eu trouxe para vocês que é baseado na fisiologia orgânica, que a gente se instrumenta e compõe todas as outras regionamentos que a gente vai atuar. Porque senão o nosso corpo ele não consegue fazer a energia falar, não consegue adaptar e não consegue as provas para poder, a partir de uma receita, Jesus fazer a solução, tirar o peso do mundo, né? A solução, fazer o julgamento. A solução, matar a fome. Tirar os espasmos. Fazer a gente adverter e divertir sobre a tensão. A partir dessas invasões de advertência, conseguir diversão. A partir de laboratórios, de labirintos, conseguir frear e controlar a fome desses X. E mais ou menos isso aqui, ó, o lab do instinto, né? E aí no nosso instinto a gente vai acabar para esses estereótipos, esses vários estirações de tipos, né? E de terrenos, nosso corpo vai juntar X
e vai conseguir fazer os controles, né, dessas operações nos a partir de instinto, né, de instituir as moléculas, né, e os detalhes dessas fendas que são quase que disparadas pelo ambiente, né? E a gente não consegue sem essa capacitação aqui, ó. Esse retrato, ó, tá entrando, aí, ó, a partir da passagem a gente não consegue né, fazer essa. Vamos jogar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Fazer essa instrução, ó. Essas linhas aqui de energias. Ó, suportar cada vez mais, colocar cada vez mais remediação na cápsula. Aqui é a cápsula de remédio. Quanto mais disparo, quanto mais repetições, mais remediações você consegue alojar. Até que ela vai fazendo uma retratação na sua vida, olha. E a retratação é essa daqui. Vou mostrar. A retratação é essa daqui, ó. Ctrl X, Ctrl Z. Essa é a retratação. Você faz a retratação. Você ainda continua coisando aqui, mas aqui, ó, né? É você ocupar toda a região, né? Toda a área. E aí você está livre de qualquer uma. A imagem está preenchida. Você pegou vários bloquinhos. Não. Juntou vários conjuntos de bloquinhos, várias capsulazinhas, né? Vários remédios. Aí você digeriu o remédio, ó. Digeriu o remédio. Aí você juntou um capt da imagem. Capt? Não, um pixel, né? Um pixel da imagem. Beleza, aí no outro dia você vai lá e tomou várias coisinhas, várias capsulazinhas. Aí, ó, retração, fechou. Mais um capt. Quando pensa que não, você tá, ó, se preenchendo desses captchas, fazendo formas de adesão para esses captchas. Né, estruturas, né, melhores para esses captchas. Porque você juntou bastante relação. Você juntou bastante X das questões. Ó. É um barato. Pra mim é um barato isso aqui. E aí dispensa a graça, né? Dispensando a graça. Dispensando a graça toda disso, e se envolvendo com essa performance fisiológica, a gente consegue entender os X das questões, né? Os X dos envolvimentos. Todos os X, ó. Você vai, faz a relação uma vez, agarra uma vez, depois você agarra outra vez. Quando pensa que não, ó, você tá preenchido dessas garras.
desses X das questões. Entendeu? Se agarrar, aí você consegue agarrar, né? Aí os espasmos que tá acontecendo, né? Você pegou um reagente. Esse é o reagente. Aí ele tá dando espasmos, né? Aí você agarrou. Aí, pô. Aí você pegou, fez um retrato. Aí no outro dia você pegou assim, ainda continua um pouco, mas você vê o que você tá conseguindo se conformar a ele. É a mesma coisa, né? Para qualquer coisa, qualquer conhecimento, qualquer emprego, qualquer área de atuação, é com isso que a gente lidar fisiologicamente. Inclusive quando você vai no médico para olhar, buscar uma solução para esses vasos espasmos, para esses para causa e para poder remediar essas receitas, né? Para solucionar esse peso que tá fazendo na sua vida. É isso que eu tinha para hoje, para falar com vocês hoje. Então a gente se vê no próximo vídeo, né? Até a próxima, então, pessoal.